em nome de Jesus. Amém. Agora sim, deixa eu perguntar para você. Se você parasse para pensar a respeito de todas as coisas que a Bíblia fala, ainda que você não tenha lido a Bíblia toda até hoje, mas pelo que você já ouviu, pelo que você já leu, pelo que você já conversou com as pessoas, pelo que você imagina, de tudo que está escrito na Bíblia, de tudo, desde o Gênesis, que narra a criação da humanidade, até o Apocalipse, que narra o triunfo de Deus e do seu povo sobre o mal. Qual é a coisa mais importante que nós encontramos na Bíblia? Pensa aí agora. Pensa em tudo que você já leu, tudo que você já aprendeu. Qual é a coisa mais importante? Eu vou mais longe ainda. Se o próprio Jesus Cristo tivesse que dizer para nós qual é a coisa mais importante, o que você acha que ele diria? O que você imagina que Jesus Cristo diria para você? Se você tivesse a oportunidade de se assentar com Jesus numa mesa, tomar um cafezinho, comer uma esfirra, um pão de batata, que no final você vai comer lá para ajudar o café missionário e mandar oferta para a África. Se você pudesse perguntar, Jesus, qual é a coisa mais importante? Porque eu corro atrás de tantas coisas, eu já ouço tanta gente. Eu fui numa igreja, o pastor pregou uma palavra sobre isso, eu fui em outro lugar, eu escutei aquilo. Ao longo dos anos eu tenho feito aqui o meu balanço, e eu tenho chegado às minhas conclusões, mas e o senhor? O que o senhor diz? O que o senhor fala a respeito? O que é mais importante? O que você acha que ele diria? Quem foi que falou? Não sei quem está de máscara aí, foi o Bruno. O Bruno citou um versículo aqui, ó, Mateus 6:32. 33, depois você lê aí, ó. Lançou um enigma para nós. O que você acha, hein? Interessante a pergunta, né? A coisa mais importante, é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Pode não ser a coisa mais importante para mim, pode não ser a coisa mais importante para você, mas é a coisa mais importante para Deus. É a coisa mais importante para Jesus. E aí, se é para Ele a coisa mais importante, nós deveríamos considerar colocar isso também como sendo a coisa mais importante para nós. Amém? Se para ele é importante, para mim também deve ser importante. Vamos lá? Quero ler com você Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Jesus está numa conversa com algumas pessoas. Essas pessoas estão fazendo para Jesus várias perguntas. E Jesus está muito animado respondendo todas essas perguntas. Inclusive fizeram uma pergunta muito difícil para ele. Perguntaram para ele assim: Jesus, lá no céu, quem vai ser casado com quem? Imagina que uma mulher foi casada e o marido dela morreu. E aí ela se casou de novo. E aí esse marido morreu de novo, e ela se casou de novo, e aí agora ela morre, vai todo mundo para o céu. E lá, como é que vai ficar essa história? Quem é o marido dessa mulher? E aí Jesus está respondendo esse tipo de pergunta. E aí alguém ouvindo Jesus respondendo essas perguntas de uma maneira muito sábia, essa e muitas outras, aproveitou para fazer uma pergunta interessante. E a pergunta está escrita aqui no versículo 28, do livro de Marcos, no capítulo 12. Você vem comigo? Diz assim, ó, Marcos 12, 28. E chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Verso 29. Jesus respondeu, o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Amém.
Veja, uma pessoa pergunta para Jesus: Jesus, qual é o principal mandamento? Ou, na minha linguagem, principal é o mais importante. Qual é o mais relevante? Qual é a coisa mais importante de tudo que está escrito, dos mandamentos, de tudo que foi dito? O que é mais importante? E aí Jesus repete o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6. É isso que está escrito lá. Deus é um só. Quantos deuses existem? Um só. O resto é tudo fake. Deus é um só. E ele está dizendo: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso é a coisa mais importante. E o homem ficou maravilhado. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que esse que perguntou para Jesus afirma e disse: realmente, isso é a coisa mais importante. E porque ele afirmou que aquilo era a coisa mais importante, Jesus então dá uma retórica para esse homem, dizendo: você não está longe do reino de Deus, porque você está entendendo qual é a coisa mais importante. Então, qual é a coisa mais importante? Qual é o assunto mais importante da Bíblia? Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isso é a coisa mais importante. Acabou o culto, nós vamos tomar a ceia e você vai poder ir para sua casa agora. Você já aprendeu qual é a coisa mais importante. Amém? Bom, vamos lá. Aos olhos de Jesus, isso aqui é o mais importante. Como eu disse, talvez não é mais importante para alguns de nós. Eu não sei. Só você sabe o que é importante para você. Mas para Jesus, isso é o mais importante. O mais importante de tudo que Deus disse é isso aqui. Isso é o mais importante. Isso é superior a todas as outras coisas que já foram ditas. Não que as outras coisas devam ser desprezadas, mas se nós colocarmos ela numa escala de prioridade, o que eu devo fazer primeiro, ou o que eu devo considerar em primeiro lugar, Jesus diria: faça isso daqui. Não, mas eu quero fazer as outras coisas primeiro, porque isso aqui é mais fácil. Jesus diria: primeiro o mais importante, e as outras coisas são secundárias. Quem entende diz amém. Se isso aqui é o mais importante, logo isso aqui se destaca sobre todas as outras coisas. Se isso aqui é o mais importante, isso aqui é um assunto muito sério e a gente precisa considerar. É ou não é? Está comigo? Então, para Deus, a coisa mais importante começa com amar. Amar, ou amor. Começa com esse verbo. Então, em primeiro lugar, Deus considera amar. Espera eu molhar o bico, tá bom? Amar para Deus é algo muito importante. Muito importante. Deus entende que o amor é prioridade. Deve estar em primeiro lugar na nossa escala de valores. E aqui, o tema amor é importante por quê? Porque o amor é a expressão de quem Deus é. Deus é amor. Deus não só tem o amor, Ele é o amor. Por isso que o amor é tão importante aos olhos de Deus. Tudo bem, pastor, mas Deus não falou só sobre o amor, Ele falou sobre o amar a Deus, ok? Mas antes da gente entender sobre o que é amar a Deus, a gente precisa entender a respeito do amor. Porque se eu não consigo entender o mínimo a respeito do que é o amor, dificilmente eu vou conseguir amar a Deus. Amém? Os gregos lá na Grécia Antiga, eles tinham mais de 9 classificações para o amor. Mais de 9. Eu separei 3 que eu julgo aqui para nós necessário nesse momento. Os gregos separavam o amor, dentre essas mais de 9 classificações, dentre elas, eles separavam o amor como o amor eros, que era o amor caracterizado pelo romance, pela apreciação da beleza, era o amor que era também manifestado pela paixão. Inclusive nos desenhos animados, Eros é o nome do Cupido, aquele
Aquele ser de asinha que fica com uma flechinha, um arco e flecha, e vai jogando a flechinha no coração das pessoas, vai fazendo as pessoas ficarem enamoradas umas pelas outras. O nome daquele cupido chama-se Eros, na mitologia grega. Eles também eles classificavam o amor também como filia, que era o amor de amizade, de companheirismo e de lealdade. E eles também classificavam o amor como ágape. Talvez esse nome você já ouviu, ágape. Esse aqui era o tipo de amor mais perfeito. Era um amor sublime. Era um amor sem falhas. Esse amor aqui era a melhor definição que os gregos puderam encontrar para classificar o amor, dentre todas as classificações. Ágape representa o amor incondicional. É o amor sem restrição. É o amor sacrificial. É o amor sem reservas. Ágape também é usado na Bíblia para expressar o amor divino, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você. Amém? Veja, a coisa mais importante é amar a Deus. E como que nós devemos amar a Deus? Nós não devemos amar a Deus com um amor eros, que é um amor só de apreciação da beleza. Nós não devemos amar a Deus apenas com um amor de filio ou de filéus, que é um amor só de amizade, de consideração, um amor de companheirismo. Deus espera que a gente ame Ele com um amor ágape, um amor sem reservas, um amor sacrificial, um amor completo, um amor perfeito, porque assim é com esse amor que Deus tem nos amado. Inclusive, antes a orientação era: ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um dos mandamentos, correto? Só que depois veio Jesus, e Jesus disse assim, um novo mandamento eu vos dou. Um novo. E ele diz que vocês se amem como eu tenho amado vocês. Então não é mais para eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Pastor, eu não sabia disso. Que bom que você veio para o culto. Não ame mais o seu próximo como a ti mesmo. Vou repetir. Não ame mais o seu próximo como você ama a si mesmo. Tem muita gente que não se ama. Como é que vai conseguir amar o próximo? Quem não se valoriza, como é que vai conseguir valorizar o próximo? Quem não consegue fazer o bem para si próprio, como vai conseguir fazer o bem para o outro? Aí Jesus vem e disse: ame o próximo como eu tenho amado vocês. E aí Jesus bota para quebrar. Porque o amor de Jesus por nós, gente, é um amor poderoso. É um amor violento, no bom sentido, né? Eu estou usando essa palavra aqui, mas o amor de Jesus por nós é constrangedor. O amor de Jesus por nós é sem reservas, é ou não é? Você já ficou sem graça? Você já perdeu, sabe, o compasso da vida quando você consegue perceber a expressão do amor de Deus pela sua vida? Quando você diz assim, eu não mereço isso. Quando você consegue entender uma gota da bondade de Deus por você. Aí Jesus diz, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. Com esse amor sacrificial. Aí ele sobe o nível de uma maneira assustadora. Porque como é que eu vou amar o meu próximo sem reservas? Como é que eu vou amar o meu próximo de maneira incondicional? Sem impor a ele condições para amá-lo? Como que eu vou amar o meu próximo de uma maneira como ele tem me amado? Esse é o desafio da vida cristã. Veja que eu nem estou falando ainda sobre o mais importante, que é amar a Deus. Está comigo? Então entenda, amar é um verbo. O verbo amar, a função de um verbo na frase é de exercer uma ação. É isso que o verbo faz, o verbo dá ação para uma frase. Diga uma frase sem o verbo. Eu comi a maçã. Qual é a ação? Comi. Os professores de língua portuguesa me ajudam aí se eu estiver errado. A ação é comer. Tira o verbo da frase. Eu
a maçã. É o verbo que dá sentido para a frase. Ele dá movimento para aquilo que está sendo dito. Amar é um verbo de ação. Amar é movimento, amor é movimento, amor é ação. Todo verbo expressa uma ação, o amor expressa uma ação. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele expressou uma ação nesse verbo de amar. Ele deu o seu único filho para morrer por aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão do amor de Deus foi enviar Jesus na cruz para nos salvar. O crucifixo que nós vemos hoje, a cruz que você vê em vários lugares, e daqui a uns dias eu vou botar uma cruz aqui também, para quando você estiver olhando aqui para o púlpito, você olhe para a cruz e se lembre do que Jesus fez por você. A cruz é um símbolo, porque foi na cruz que Deus expressou o seu grande amor por mim e por você. A maior expressão de amor de Deus está na entrega de Jesus pela minha e pela sua vida. Esse é o nível mais alto, mais intenso, mais sublime, mais inexplicável e mais poderoso nível de amor. É o amor divino. É o amor de Deus. E esse amor está disponível para que eu e você possamos desfrutar dele. Amém? O amor é o tema mais importante que Deus considera. Inclusive a Bíblia fala que uma das últimas coisas, ou uma das únicas coisas que tende a diminuir com o passar do tempo, é o amor. A Bíblia diz lá em Mateus 24 ou 25, se não me falha a memória, que por se multiplicar a iniquidade é a maldade, viu gente? É a maldade intencional. Por se multiplicar a maldade intencional do ser humano, o amor de muitos se esfriará. Alguém já consegue perceber isso no dia a dia? Não, né? O amor está se esfriando em todos os lugares. Na igreja, o amor se esfria, sim ou não? É o primeiro lugar. E você tem que tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado. Nós precisamos zelar para que o amor aqui dentro continue vivo. E aí, por isso que amar a Deus é a coisa mais importante. Porque quando nós amamos a Deus, nós estamos preservando a chama viva do amor de Deus nos nossos corações. Nós estamos preservando a presença de Deus em nosso meio. Agora, o amor, ele está acima das nossas classificações. Se a gente, hoje aqui, brasileiros, formos definir o que é amor, as nossas definições e classificações de amor, elas são muito genéricas, elas são muito vagas, elas são muito vazias. Porque é assim que a humanidade enxerga o amor. Agora, o amor ele é muito mais profundo. O amor é difícil. O amor é absurdo. Amor é um negócio absurdo. Eu posso dizer que o amor é até incompreensível. A gente não consegue compreender. Só dá para expressar e receber. Mas não dá para explicar muito. E por mais que eu tente explicar, eu não vou conseguir explicar. Mas eu quero fazer questão de ler um texto para você que fala sobre o amor. Inclusive Renato Russo, que foi o integrante daquele grupo Legião Urbana, quando ele escreveu uma música, ele usou um texto da Bíblia. E tem gente que acha que foi a Bíblia que copiou Renato Russo, mas foi o contrário, ele que usou o texto da Bíblia para escrever a música dele. Que Deus o tenha. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 13, uma definição maravilhosa, uma das definições mais incríveis que eu já li a respeito do amor, e ela só podia estar na palavra de Deus, que é maravilhosa. Dá um glória a Deus aí. 1 Coríntios capítulo 13, diz assim, ó, versículo 1, capítulo 13, versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, olha isso, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha aqui, ó, o pessoal cheio do Espírito Santo, e conheça todos os mistérios, o cara é um gênio,
Tem nada oculto que ele não saiba. E conheça toda a ciência. Conhece os segredos do buraco de minhoca lá do universo que os homens tentam descobrir. Dobra espacial. E toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes. Uau! É aquela fé que Jesus disse: se tiveres fé e não duvidares em seu coração, e disserdes a esse monte: monte, tira-te daqui e lança-te ao mar. E Jesus disse: se você tiver fé e não duvidar, assim vai acontecer. Rapaz, que nível de fé é esse? Aumenta-nos a fé, Jesus. Às vezes a gente mal e ora para uma dor de cabeça ir embora. Só para você ver o nível da fé, tá? O nível que estamos. A gente mal e ora por uma febre. Mal, já dá o dipirona na veia. Põe um versículo para nós aí. Estou falando sobre a coisa mais importante. É o versículo antes. Versículos antes aí, por favor. Isso. E ainda que tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes. Aí ele diz, se não tiver amor, nada serei. Pastor, o amor é mais importante do que a fé? Sim. O amor está acima da fé. Porque fé sem amor não vai ter fogo, não vai ter influência. Não vai agradar a Deus. Continuando a leitura ainda, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, eu serei um sacrifício vivo em favor da humanidade. Se não tiver amor, isso nada me adiantará, vai ser só show business. Não vai adiantar nada. Prossigo na minha leitura. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Atenção, homens e mulheres. Hiperciumentos. Isso não é amor não, tá? Isso é outra coisa. O amor não arde em ciúme. Não é possessivo. Ele não sufoca ninguém. Ninguém diz amém. O amor não se envaidece. O amor não é orgulhoso. Sabe o que é orgulhoso? É jogar na cara. É ficar mostrando toda hora o quanto ama, sabe? Mas não é mostrar no sentido de uma maneira natural, como Deus faz, que Deus ama e mostrou lá o seu amor na cruz. Mas o amor orgulhoso é aquele amor que se ufana, que se soberbece, que fica se amostrando tipo, olha o que eu já fiz por você e você nem valoriza. Sabe? Não, o amor não é assim não. Continua nosso texto aqui, meus amigos. Vamos lá. Não se conduz de forma inconveniente. O amor não busca seus próprios interesses. Não se irrita e não se ressente do mal. Ainda. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Isso é amor. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uau! Essa é uma das definições bíblicas a respeito do amor. Alguém uma certa vez disse assim: pastor, amar custa caro. Na verdade, quem disse isso foi o marido no dia do aniversário do casamento da esposa. O pastor, custa caro demais amar. Eu falei para ele assim: amigo, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu. Eu vou te falar algo que você não sabe. Amor não custa caro. Amor vai te custar tudo. Porque amar vai te custar tudo. E se não te custar tudo, não é amor. Pensa num pai que ama seus filhos. Custa tudo ou não custa? Pensa num marido que ama a esposa. Custa tudo de você ou não custa? Pensa num obreiro, numa pessoa, num membro que ama a obra de Deus. Custa tudo de você ou não custa? Eu vou dizer, custa, que só tem eu então que faz obra nessa igreja. Claro que custa a sua saúde, custa o seu tempo, custa a sua dedicação, custa a sua motivação, custa seu talento, custa seus recursos, custa tudo. Custa tudo.
Agora, o mais importante é que nós devemos amar. E nós devemos amar a Deus. E como que é que nós devemos amar a Deus? De que maneira Deus espera que nós o amemos? E aqui, em Marcos 12:30, que foi o texto que a gente leu, ele separa aqui em 4 coisas. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças, ok? O que significa isso? O que significa amar a Deus com todo o nosso coração? Diga para você, o que é amar a Deus de todo o seu coração? Pensa aí. Responda para si mesmo, o que é amar a Deus de todo o teu coração? É isso aí. É isso aí e mais o adendo que eu vou fazer aqui. Amar a Deus de todo o coração é, ame a Deus com todos os sentimentos que permeiam o seu coração. Todo o coração, tudo que envolve o seu sentimento. O coração, ele é símbolo dos nossos sentimentos, ele é a sede das nossas emoções. Então pegue todas as suas emoções e leve elas para amar a Deus. Amar a Deus de toda a sua alma significa ame a Deus com todo o seu ser, com toda a sua essência. A alma fala de espiritualidade. Use toda a sua espiritualidade para amar a Deus. Peraí, mas eu amo a Deus, mas eu tenho aqui, pastor, uma medalhinha de São Jorge na minha carteira, que é o meu protetor. A palavra está dizendo assim, ame a Deus com toda a sua alma. Ele tem que ser o objeto do seu amor completo. Somente Ele. Eu aprendi desde cedo, se Deus não me proteger, ninguém mais pode. Se Ele não for por mim, ninguém mais será por mim. E aí, com respeito àqueles que possuem fé e crenças em outras coisas, eu respeito sua fé, respeito sua crença, mas Deus está nos chamando para amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E amar a Deus com todo o entendimento, isso aqui eu acho que é uma das coisas que mais precisamos nesse tempo que hoje nós vivemos. Quando eu converso com muitas pessoas no meu dia a dia, eu me pego me confrontando a mim mesmo e ao mesmo tempo refletindo sobre o que as pessoas falam. E aí eu acho que está faltando amar a Deus com entendimento. Porque amar a Deus com todo o entendimento está dizendo assim, ame a Deus com todos os seus pensamentos. Sabe aquele pensamento que te leva a questionar o amor de Deus, ou a bondade, ou a fidelidade dele para com você? E muitas vezes a gente fica na indecisão, se continuo, ou eu paro com a minha fé, ou eu diminuo o meu passo. Eu devo amar a Deus com todos os meus pensamentos, com todas as minhas ideias. Eu preciso pegar todas as minhas opiniões, todos os meus conceitos e preconceitos, e eu preciso levar tudo isso à obediência a Deus. Porque isso é amar a Deus com todo o meu entendimento. Quando eu vejo alguém, pastor, mas não é bem isso, eu penso diferente, eu creio diferente, você sempre vai me ouvir dizer, eu respeito a sua fé, respeito de verdade, porque a fé é algo de foro íntimo, é particular, de cada um, mas eu preferi ficar com a Bíblia. Jesus disse assim, Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então amar a Deus com todo o meu entendimento ainda que eu tenha uma posição diferente, ainda que eu pense diferente, eu decidi amar a Deus com todo o meu entendimento. Então eu pego todos os meus achismos, ponho numa sacolinha, numa pochete e falo, obedeça agora aquele a quem você deve obedecer. Está entendendo? Ame a Deus com todo o seu entendimento, com todos os seus pensamentos. Eu tenho que amar a Deus. E aí ele diz, ame a Deus também com todas as tuas forças. Isso aqui fala da sua intensidade, do seu vigor como pessoa. Ame a Deus com toda a sua saúde. Tem gente que diz, quando eu ficar mais velho, aí eu vou servir a Deus. Ah, pastor, é meu sonho. Pastor, eu estou orando, eu estou jejuando para esse dia chegar.
Porque o meu sonho, pastor, é assim, ó. Eu já falei para Jesus, aí agora é com ele. Não tem nada a ver com isso. No dia, irmão Cláudio, eu já falei para Jesus que no dia em que eu completar 98 anos, 3 meses e 5 dias, eu vou viver completamente a vontade dele. Ah, pastor, eu vou me dedicar, mas eu já prometi. Agora ele tem que me levar até os meus 98 anos. Sim. Gente, tu tem que amar a Deus agora, no teu vigor, na tua disposição. Não é amanhã, não. É agora. Ame a Deus com todo o teu empenho, com toda a tua dedicação. É agora. Eu estou falando sobre a coisa mais importante. Vocês estão entendendo? Se é mais importante, a gente precisa dar atenção para isso, ou não? Se Jesus considerou isso aqui o mais importante, então eu preciso também pensar sobre isso. Agora vem a pergunta que não quer se calar. E agora a espada vai cortar todo mundo, abaixa a cabeça. Você ama a Deus? Ou melhor, deixa eu melhorar a minha frase. O quanto, e vale para mim também a pergunta, tá bom? O quanto você ama a Deus? Ah, pastor, isso aqui é relativo, pastor. Pergunta para uma mãe o quanto ela ama o filho dela. Pergunta para um pai o quanto ele ama os filhos dele. Pergunta para um crente o quanto ele ama a Deus. Pergunta para uma pessoa o quanto ela ama o trabalho dela. Tem gente que se encontrou na profissão, e isso é maravilhoso, que a pessoa não considera a profissão como trabalho. Ela ama o que faz, ela gosta. Imagina um jogador de futebol que ama jogar futebol, e ele ganha dinheiro para jogar futebol. Coisa boa, hein? O Tiger Woods, aquele jogador de tênis, é tênis não, é golfe, um dos maiores, os melhores jogadores do mundo. O cara ama fazer aquilo e ganha milhões para fazer o que ele ama. O quanto nós amamos a Deus? Pastor, essa pergunta não se faz. Perguntar para a igreja o quanto nós amamos a Deus, Deus não quer saber disso. Engano seu. Do mesmo jeito, se você perguntasse para Jesus na mesinha do café, Jesus, o que é mais importante? Ele te diria, o mais importante é você amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Provavelmente ele também te perguntaria, a propósito, já que você está me perguntando isso, o quanto você ama a Deus? Você sabia que Jesus fez isso com um dos discípulos dele? Vamos ver na Bíblia? Pega a Bíblia, João 21, verso 15. Tu vai sair daqui amando, meu filho. E não é pouco não. João capítulo 21, versículo 15. João 21, versículo 15. Eu estou abrindo em 2 Bíblias aqui, porque eu também leio na telinha aqui, ó. É que se falhar nenhuma, tem a outra aqui, ó. João capítulo 21, versículo 15. Acharam aí? Jesus conversando com um discípulo. Qual discípulo? O Pedro. E por que tinha que ser com o Pedro? Porque o Pedro foi um discípulo que houve um momento na vida dele em que ele achava que ele amava Jesus mais do que os outros irmãos dele. Lembram do dia que Jesus está na ceia? No dia da ceia? No dia que o Judas traz Jesus? Lembra dessa história? Naquele dia Jesus falou assim, ó, um de vocês vai me trair. E aí todo mundo começou a se perguntar, vai ser eu? Será que eu? Senhor, vai ser eu? Alguém até pediu para João, pergunta lá para ele quem é. E aí Jesus disse assim, aquele que colocar a mão no pote comigo para molhar o pão no vinho, esse é o que vai me trair. Enquanto Jesus falava, o Judas meteu a mão dentro da bandeja lá para pegar o pãozinho e molhar no vinho junto com Jesus. E aí todo mundo entendeu que o traidor era o Judas. E aí o Pedro toma a palavra, é como se ele quisesse dar uma resposta para aquilo que Jesus falou, né? Um de vocês vai me trair. E aí é como se ele quisesse dizer, eu não sou apenas o cara que não vou trair, mas eu vou fazer muito mais do que Jesus imagina. Eu não apenas amo ele ao ponto de jamais traí-lo, como eu vou dar a minha vida por ele. E Pedro levanta a voz e fala assim, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Eu sou capaz de morrer pelo Senhor, se for preciso. E aí Jesus fala para Pedro, Pedro,
Deixa de ser besta, rapaz. Hoje mesmo, não é nem amanhã, hoje mesmo. Antes que o galo cante, tu me negarás? E o cara achando que amava Jesus. E aí, muito tempo depois, Jesus encontra com Pedro, depois dessa história. Pedro já tinha negado Jesus, Jesus encontra com ele. Jesus ressuscitou, já tinha morrido, pregado na cruz, aquela história toda. Aí estamos agora sentados com Jesus na mesa, né, na praia. Jesus conversa com Pedro e no versículo 15 Jesus diz assim, ó, João 21:15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, vamos ler junto? Você me ama mais do que estes outros me amam? Não é isso que está escrito aí? Você me ama mais do que estes outros me amam? Jesus está lembrando Pedro daquela última ceia. Falou, então, eu não perguntei quem me amava naquele dia. Eu só falei que alguém ia me trair. Mas você aproveitou para dizer que me amava e me amava ao ponto de morrer por mim. Então, cara, eu morri, fui preso e você, tu foi o primeiro a fugir, rapaz. Você fugiu e aí agora eu queria saber de você. Tu me amas? E aí qual é a resposta do Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Sabe? E aí Jesus pergunta para o Pedro de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Em todas as respostas, Jesus manda o Pedro pastorear as ovelhas, cuidar do rebanho, né? Que significa, se você me ama, vai fazer minha obra, rapaz. Se você me ama, vai servir. Se você me ama, vai trabalhar para o reino de Deus. E aí Jesus pergunta 2 vezes, tu me amas? E o Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o detalhe que diz aqui, que na última pergunta, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E na última pergunta o Pedro se entristece. Ele não se entristece nas primeiras 2 perguntas, ele se entristece na última pergunta. É só a última pergunta que entristece Pedro. E por quê? Dizem os estudiosos, o Novo Testamento foi escrito na língua grega. No original foi escrito em grego. E lembra que eu comecei falando para você que na língua grega eles classificavam os tipos de amor? Eros, filéus e ágape e tantos outros. Dizem os estudiosos que na língua original, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama com amor ágape, como eu amo você, aquele amor de entrega, sacrificial, intenso, sem reservas? E Pedro responde para Jesus, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo com um amor filéu, um amor de amigo, um amor de grande consideração. O Senhor sabe que eu te amo assim. Jesus falou, então tá bom, rapaz, apacenta meus rebanhos. Mesmo você não me amando como eu te amo, eu te entendo. Aí ele pergunta de novo, Pedro, você me ama com amor ágape, com amor intenso e verdadeiro, profundo, amor genuíno? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo verdadeiro. Eu não estou nesse nível ainda. Aí Jesus diz, tudo bem, apacenta os meus cordeiros, faz a minha obra. Aí pela 3ª vez, Jesus pergunta, só que agora a pergunta é diferente. Pedro, vou colocar aqui um grifo do pastor, tá? Pedro, quer dizer então que você só me ama como amigo? Quer dizer que o seu amor por mim é só um amor de companheirismo? Quer dizer que é só isso que você tem para me entregar, Pedro? E aí Pedro se entristece. Só que Jesus não estava perguntando para Pedro para constranger o Pedro. Ele não pergunta para nós o quanto nós o amamos para constrangê-lo, para nos constranger. Pelo contrário, ele faz isso para gerar em nós uma reflexão da onde nós estamos no nosso relacionamento com ele. Quem está entendendo isso aqui diz amém. Pensa comigo. Quem nunca caiu na tentação, quando você está super empolgado, super dedicado nas coisas de Deus, aí você olha para o lado e vê que alguém não está tão dedicado assim. Aí você fala, pô, mas essas pessoas nem valorizam tanto. Aí a gente, sem perceber, a gente acha que a gente ama mais Jesus do que o outro. Quando, na verdade, a gente precisa perceber
é como é que Deus está reagindo à nossa expressão por Ele. É como que Deus enxerga o que nós estamos fazendo. Como é que Deus percebe esse amor que a gente está depositando. Porque o Pedro achava que o amor dele era intenso, mas na verdade ele descobriu que não era. Talvez em algum momento da nossa caminhada, a gente pode estar nas duas situações. Ou a gente já se convenceu de que a gente não ama a Deus de jeito nenhum e a gente está lá no final da fila, mas a gente está tentando. Ou que a gente ama um pouquinho, estamos melhor hoje do que ontem. Ou a gente pode achar que a gente ama demais. Quando na verdade Deus pode estar olhando para nós e estar dizendo assim, você ainda precisa amar um pouco mais. E aí para Deus o que importa não é só se a gente ama, mas é como a gente ama. E na frase de Jesus, na conversa de Jesus com Pedro, dá a entender isso, que Jesus não queria apenas o amor de Pedro, Jesus queria uma intensidade de amor. Imagina você que tem um filho, e você ama esse filho com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, mas você percebe que o amor do teu filho para com você é um amor raso. Isso te deixaria um pouco pensativo, chateado, ou não? Sim, certamente. Agora imagina Deus que nos ama de uma maneira tão avassaladora e às vezes a gente responde para Deus com um amor apenas de amigo, um amor só de coleguismo, de camarada, de Deus é bacana, Deus é legal, Deus é o bom velhinho do Natal, Deus é o... Enfim, Deus é aquele que entende tudo. Quando na verdade a coisa mais importante que Ele quer que a gente aprenda é amá-lo com um amor ágape, porque é com esse amor que Ele tem me amado e tem amado a você. Ele quer que a gente aprenda a se entregar completamente para Ele. E aqui eu estou fazendo uma extensão de uma mensagem que eu falei há um tempo atrás, do falta-te uma coisa. De você amar a Deus sem reservas, desse amor intenso. E não é um amor de bajulação. Jesus disse, tu me amas? Então trabalha, então sirva, então cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus rebanhos. Para nós, no dia a dia, o que significa isso? Cuide dos meus rebanhos, cuide das minhas ovelhas. Como que a gente pode traduzir isso para o seu dia a dia prático? Se você ama verdadeiramente a Deus, a maior expressão de amor que nós podemos demonstrar para Deus hoje é nós cuidando daquilo que Ele colocou nas nossas mãos para cuidar. É a gente fazendo a obra dEle, é a gente se envolvendo na missão que Ele nos deu. E Pedro só amava Jesus com um amor de amigo, mas isso não fez com que Jesus decidisse dele. O último versículo desse texto aqui da conversa de Jesus com Pedro, Jesus fala para Pedro o seguinte, no versículo de número 18, se não me falha a memória, vamos lá. João 21, verso 18. Olha aqui, ó, o pessoal colocou para mim aqui, ó. Em verdade vos digo que quando você era mais moço, você se cingia, ou seja, se vestia e andava por onde queria. Mas quando você for mais velho, estenderá suas mãos e outro cingirá, outra pessoa vestirá você e te levará para onde você não quer ir. Jesus está falando aqui numa linguagem profética a respeito do que aconteceria com Pedro no futuro. É como se ele quisesse dizer assim, Pedro, hoje você ainda não consegue se entregar completamente para amar a Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas eu vejo que lá na frente, um dia, você chegará no nível de entrega a Deus, aonde você vai amar a Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de modo que você vai poder se entregar até para morrer em favor do nome de Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com Pedro. O Pedro, no futuro, muitos anos depois, Pedro chegou num nível de relacionamento com Deus e de entrega, aonde ele realmente se tornou um mártir por causa do amor que ele tinha pelo nome de Jesus Cristo. Talvez muitos de nós hoje estejamos ainda longe do nível que Deus espera de nós, de amarmos Ele, repito, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Mas Deus já viu o nosso futuro, Ele já conhece o seu futuro. E Ele sabe, porque Ele plantou uma semente já no meu e no seu coração.
Todos nós estamos caminhando para isso. Por isso você não pode desistir da sua caminhada. Mesmo que você fale, mesmo que você erre, mesmo que no meio do caminho você tropece, mesmo que você escorregue, mesmo que em muitos momentos você diz, eu nunca vou conseguir amar a Deus nesse nível, eu quero te dizer, continue, porque Deus já plantou essa semente dentro de você e Ele vai te ajudar a desenvolver isso no dia após dia da sua jornada. Fica de pé no seu lugar, por favor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu só vou citar um texto para você que diz assim, ó, Efésios 6:24 diz: a graça esteja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. A graça de Deus esteja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. E Deus deixa a reflexão para nós nessa manhã. A coisa mais importante que nós, como igreja, precisamos fazer. Antes de fazer qualquer coisa pelos outros, nós precisamos fazer algo por nós mesmos. Nós precisamos entender que Deus espera que nós o amemos de todo o nosso coração, alma, pensamentos e de todas as nossas forças. Para mim concluir, se eu e você pudéssemos aqui agora, pensa comigo, se eu e você agora pudéssemos fazer um cálculo, ou imaginar a intensidade desse amor que nós temos por Deus, isso também mostraria o nosso nível de compromisso com Ele, o nosso nível de entrega, numa escala de 0 a 10, qual seria o nosso nível de amor por Deus? Antes de você responder, qual o nível de amor que você tem, se você tem filho, pelos seus filhos, de 0 a 10? Só para a gente conseguir mensurar corretamente. Você tem pais vivos? Qual o nível de amor que você tem pelos seus pais? Você teve uma boa mãe? Quem teve uma boa mãe tem um nível de amor elevado por essa mãe. Quem tem um bom pai, ou quem teve um bom pai, ainda que esse pai já tenha partido, o nível de amor que esse filho ou filha tem por esse pai ainda é muito alto. É muito alto. Conseguiu imaginar? Agora, com relação a Deus, qual seria o nosso nível de amor com relação a Deus? Pensa aí. O Senhor nos convida hoje a refletirmos sobre isso. Hoje é um dia de ceia. O que eu mais quero no meu coração é que Jesus me ajude a amá-lo com todos os meus sentimentos, com tudo que eu sinto. Tudo que eu mais desejo é que Jesus me ajude a amá-lo com todos os meus pensamentos, a amá-lo com todas as minhas ideias, com todas as minhas filosofias, com todas as minhas crenças. Tudo que eu mais desejo, Jesus, é que o Senhor me ajude a amar com todo o meu ser, com toda a minha essência, com toda a minha espiritualidade, com toda a minha alma. Tudo que eu mais quero é que o Senhor me ajude, Jesus, a te amar com todas as minhas forças, em tempo e fora de tempo. Enquanto houver saúde no meu corpo, eu quero te amar com toda a minha disposição, com toda a minha entrega, com toda a minha energia, com tudo que sou e com tudo que tenho, Jesus. Fale para Jesus nessa manhã: Jesus, me ajude a valorizar aquilo que é mais importante. Fala para Ele: Jesus, me leva a esse lugar onde aquilo que é mais importante estará em primeiro lugar na minha vida. Fala para Ele: Jesus, me toma pelas minhas mãos hoje, me leva por esse caminho excelente, e me faça experimentar o verdadeiro amor, o amor que a religião não pode me dar, o amor que os meus pais, por melhor que seja, não pode me dar, o amor que o sexo oposto não pode me entregar, o melhor amigo, o melhor parceiro, a melhor namorada, o melhor marido, a melhor esposa não pode dar. Jesus, me faça provar o teu grande amor, esse amor que se entregou por mim naquela cruz, esse amor que me transforma, esse amor que liberta,
esse amor que cura as doenças, esse amor que injeta fé, esse amor que me traz esperança, esse amor que me faz ter ousadia, esse amor que me faz viver algo novo. Jesus, me leva a esse nível, leva-me a esse nível, Jesus. Hoje é uma manhã de Santa Ceia e nós queremos viver aquilo que é mais importante. Leva-nos a desfrutar o mais importante. Tu és o mais importante nesse lugar, Jesus, a pessoa mais ilustre. Oh, toca os nossos corações. Pra me encontrar. Derrame sua vida diante dele. Não é derrame o seu coração. Seu lugar, um amor assim. O mundo não conheceu. O mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. Naquela cruz mostrou o grande amor dele por nós. Entregou o teu perdão. Diga se me alcançou. Me alcançou. Um amor assim. Um amor assim. O mundo não conheceu. O mundo não conheceu. Faz da sua canção uma expressão de amor a Deus, com toda a sua fé. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado. bem forte, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, 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 na cruz. Seja exaltado, Jesus. Canta, igreja, canta. Seu nome é santo, Poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. na cruz me libertou, A cruz me libertou, diga isso, na cruz me libertou, cruz me libertou, na cruz me libertou, a cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre levante as suas mãos para os céus e adore ao Rei. Jesus, Filho de Deus. deixou a sua glória, morreu em meu Lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar, no altar.
no altar de adoração. Seja sempre exaltado. Sempre Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, eu quero te agradecer pelo seu grande amor. Queremos te agradecer, Senhor, por esse amor que muitas vezes nós não compreendemos. Esse amor que está além da nossa imaginação. Esse amor que está além dos padrões humanos. Esse amor que está além daquilo que nós entendemos do que é ser, do que é amar. Nós queremos te agradecer porque esse amor nos alcançou. A sua expressão de amor é arrebatadora, é constrangedora. Senhor, nos ensina a retribuir tão grande amor, que nessa manhã, Deus, nós que aqui estamos sejamos tocados por esse tão profundo amor, e que possamos amar o nosso próximo como o Senhor tem nos amado. Possamos também, acima de tudo, te amar, Jesus. Possamos te amar de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Leva-nos a uma entrega completa das nossas vidas, a um amor sem reservas, a um amor pelo teu nome, pela tua causa, pelo teu reino, Jesus. Não um amor de amizade, não um amor de envolvimento, mas um amor sem reservas, um amor verdadeiro, um amor intenso, um amor vivo, um amor poderoso, Jesus. Oh, Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Diga para Ele: deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração. Seja tocado por esse amor de Deus nessa manhã. Jesus, Filho. Você pode não ter recebido o amor dos seus pais, mas Deus é aquele que é pai e te ama. Você pode ter sido rejeitado por homens ou por mulheres, por pessoas, mas o amor de Deus é superior ao amor de todas as pessoas. E Ele diz: filho meu, eu te amo, filha minha, eu te amo. Aleluia. Só tu és Jesus. Aleluia. Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Jesus, nós te agradecemos. E ao mesmo tempo, Jesus, nós nos constrangemos, porque o Senhor tem feito tanto pela nossa vida, Jesus. O Senhor tem feito tanto por cada um de nós, Jesus. O simples fato de estarmos vivos, o simples fato de estarmos vivos, Senhor, nada mais é do que a demonstração do teu amor por nós. Mais uma chance que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade que o Senhor nos entrega. Essa igreja é um sinal do teu amor. Os amigos que nós temos é um sinal do teu amor. As pessoas boas que aparecem no nosso caminho é um sinal do teu amor. Os livramentos é um sinal do teu amor. A salvação que o Senhor nos concede é o maior sinal do teu amor. Permita-nos nessa manhã, Jesus, darmos um passo e avançarmos em direção àquilo que é mais importante. Que um dia nós possamos, como igreja, demonstrar que te amamos de todo o nosso coração. Que a Igreja Bíblica Missão Restaurar um dia possa mostrar que te ama de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a alma e com todas as suas forças. Leva-nos a esse lugar, Jesus. Permita-nos nessa manhã participar da ceia, de comer e beber, Deus, da mesa do Senhor.
Por isso perdoa os nossos pecados, aqueles que cometemos por palavras, por pensamentos, por ações, pela omissão das nossas ações. Perdoe, Senhor, as nossas falhas como igreja, as nossas falhas individuais, os maridos, as esposas, os filhos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. E nessa manhã nos concede o teu perdão que é terapêutico, que é transformador, que é libertador. Traz cura para a alma que está ferida, traz força para aquele que se sente cansado, traz ânimo para aquele que se sente desanimado, para aquele que está desesperançado. Deus, que o Senhor traga uma nova esperança nessa manhã, e que acima de tudo o Senhor dê a nós o privilégio de renovarmos a nossa aliança contigo hoje. Jesus, nós queremos renovar a nossa aliança de amor contigo. Nós queremos te amar com tudo que somos e com tudo que temos. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e ele, tendo dado graças, ele disse: esse pão é o meu corpo que eu entrego por vocês, façam isso em minha memória. E depois ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o sangue que é derramado por vocês, façam isso em minha memória. Jesus, em tua memória celebramos essa ceia. Por isso pedimos que o Senhor consagre agora cada um desses elementos que estão aqui em nossas mãos, que o Senhor consagre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ao comermos e bebermos tenhamos vida em abundância, tenhamos paz, e saiamos daqui hoje para vivermos, Deus, uma nova dimensão de amor pelo Senhor e pela tua causa, em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Se você pegou na entrada, quando você chegou aqui na igreja, esses elementos aqui, eu queria que você abrisse ele agora. Pessoal que está em casa, se você está ceando com a gente agora, pega aí os seus elementos. Se tem alguém aqui que não pegou, só levantar a mão que um obreiro nosso vai entregar para você. Entrega aqui para o nosso querido irmão ali, ó, por gentileza, entrega para ele. Queria que você pegasse a sua ceia agora. Queria que todos vocês fizessem um pedido para Jesus, um pedido particular, uma coisa sua, particular. Faz um pedido para o Senhor aí agora, onde você está. Faz um pedido para Ele, peça para Ele. Entregar a ceia para o nosso irmão ali? Amém? Faz um pedido para o Senhor. Pai, cada um de nós agora, de maneira particular, apresentamos ao Senhor os nossos pedidos. Existem mães aqui que estão orando, pais, filhos, avós, obreiros, pastores. Cada um de nós temos alguns pedidos, e que o Senhor receba agora, Jesus, cada um desses pedidos, dos mais simples aos mais complexos, do mais fácil ao mais difícil. Nada é impossível para o Senhor. Recebe, Senhor, recebe cada um desses pedidos agora. Aleluia, aleluia, amém. Se você terminou o seu pedido, pode comer agora da ceia do Senhor, pode comer do pão, em nome de Jesus. Participe. Aleluia. Esse pão é o símbolo do corpo de Jesus, e com o cálice na mão, como eu já disse outras vezes, o sangue de Jesus tem poder. Muitos de nós dizemos essa frase por força de expressão, mas na verdade ela é poderosa, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Se você tem alguma culpa que você carrega muito grande sobre a sua mente, e se você já se arrependeu e pediu para Jesus perdão, nessa manhã você vai ser perdoado dessa culpa. Esse peso vai ser removido das suas costas. Senhor Jesus, o teu sangue é poderoso. O teu sangue nos libertou do diabo, das garras das prisões espirituais.
O seu sangue nos libertou dos nossos pecados e hoje podemos pedir perdão e sermos perdoados. Fazemos isso em sua memória, Jesus. Até que o Senhor volte, celebramos a sua vida, celebramos a sua ressurreição e dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, que depois dessa ceia, o nosso amor pelo Senhor seja maior do que quando nós chegamos aqui, e que a cada dia nós possamos trilhar esse caminho e subir essa escada rumo à perfeição. Tomai e bebei juntos agora a ceia do Senhor Jesus. Podem beber, igreja. Aleluia, aleluia. Assim será a sua vitória, doce como esse vinho, suave como essa bebida que você bebeu agora. Aleluia. Quantos podem se alegrar e se regozijar com a presença de Jesus que está aqui? Agora você pode dizer: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Jesus, cure os enfermos, liberte os cativos, restaure os abatidos, alegre os entristecidos. Jesus, libere o seu amor nesse lugar, sua presença, sua vida. Se você puder apenas dizer: Senhor, obrigado, graças a Deus, glória a Deus, faça isso. Alegre-se na presença daquele que vive e reina. Levou sobre si pecado e dor. Aleluia. Venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Cante isso mais uma vez. Cante isso mais uma vez, declare. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Amém, Jesus. Obrigado pela sua presença. Obrigado por essa ceia. E obrigado por nos ensinar a coisa mais importante, Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor com alegria no seu coração. Ele é bom, Ele é bom.